Olá, Dom Paulos. Estamos aqui no nosso Domcast 17 e o nosso assunto, continuando o pilar 3 da base dos teus estudos, a Lei 6.015, não é? Estamos agora tratando do título 5 da lei. Iniciamos a conversa sobre o registro de imóveis e combinamos no último Domcast que o ideal para que você faça um reconhecimento inicial dessa estrutura, se você não está habituado a ela, lembrando que esse projeto Dom Paulo, começando do início, evidentemente, nessa fase não é para quem está já mais experiente no assunto, né? É um momento de estudo inicial. Portanto, eu sugeri que você fizesse uma leitura do primeiro artigo de cada um dos capítulos do título 5, que trata do registro de imóveis, para que você se ambiente com o assunto. Nós fizemos ontem a divisão dos capítulos, para que você tomasse ali mais ou menos uma ideia de mapa dessa sequência e que agora então você passa a ter um estudo efetivo da sequência. E eu vou propor então, para que esse nosso início do título 5 do registro de imóveis não seja muito traumático para aqueles que estão começando, né? Que você já faça uma divisão muito clara do artigo 167, do que seja registro e do que seja averbação. Você vai ver lá que no inciso 1 você tem o que é que se registra no registro imobiliário e no inciso 2 o que é que se averba. Já aviso de antemão aos desavisados que esta lógica não é exatamente lógica, tá? Não é uma função matemática, o que registra, o que averba. Temos aí uma meia lógica, não é? E que permite que você comece a visualizar, a vislumbrar os registros estrito sensu de uma maneira meio sequencial. Então, não se assuste, não brigue com a lei se em determinado ponto, em determinado item, você olhar para aquilo e dizer, não é possível, porque como é que isso se registra? Então, para já não gerar esse problema, eu vou sugerir que você divida o artigo 67, inciso 1, em duas partes. Vamos devagar, né? Lembra do sapinho? É um frog grande, você transforma em frogzinho, né? Pode ser um pouquinho de cada vez. O inciso 1 tem 44 itens. Na verdade, 42, porque um foi revogado e o outro vetado. Então, 42. Eu vou sugerir que você inicie essa parte inicial do teu mapa aqui do 1671 com os primeiros 20 itens. Porque aqui já há considerações a fazer, eu farei algumas e eu espero que você lembre do conceito do checklist. O próprio artigo já é um grande checklist. O teu checklist, nesse caso, terá que se ater à questão relevante de cada item, ao ponto central de cada item. Há itens muito diretos, por exemplo, o primeiro, eu registro a instituição de bem de família, ponto, claro, bem de família instituído, né? Não há muita dúvida aqui. Mas há alguns itens que vão te exigir uma leitura mais desenhada, né? Quando eu disser assim, por exemplo, o contrato de locação de prédios no 3, né? O contrato de locação de prédios nos quais tenha sido consignada a cláusula de vigência, se for alienado. Vigência, se for alienado. Por que eu digo isso? Porque neste caso, basta que você, no teu checklist, diga locação vigência. Porque lá nas averbações você vai achar locação preferência. Isto vai começar a te chamar a atenção para itens relevantes. Então, eu quero só marcar alguns dos itens, dos 20 primeiros, que eu sugiro que você mantenha o primeiro dia do estudo do registro de imóveis nesse ponto, tá? Para não ter que voltar nisso depois. Então, para que isso seja lido e detalhado e desenhado e você não tenha que voltar. Eu marquei aqui alguns pontos importantes da Lei 6.015 nesse capítulo 5, que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, nós temos um item que chama atenção, que é o item 5, que fala das penhoras, arrestos e sequestros. Bom, essa celeuma veio com o Código de Processo Civil e o STJ confirmou, de fato, aqui as penhoras são averbadas. O problema é que algumas normas de alguns estados não mudaram.
Então, por favor, antes de fazer a tua prova, checa se no teu estado penhora está na norma como registrável ou averbável, não é? Mas, de qualquer forma, o Código de Processo Civil já tratou do assunto, o STJ também, dizendo então que não seria aqui o item 5, penhora registrável, e sim averbável, tá? Primeiro item para chamar atenção para que você verifique nas normas do estado para onde você presta. E claro, na rabeira dessa penhora vem também o sequestro e o arresto. Aqui uma discussão imensa que não vai acabar nunca. Então, nesse momento, quer dizer, acabar um dia vai, né? Mas por hora ainda se discute muito. Então, eu vou pedir, por favor, que você verifique o seu código de normas. Marquei um outro item relevante para vocês, o item 9, que fala dos contratos de compromisso de compra e venda. Atentem, porque no caso do item 9, nós estamos falando de imóveis não loteados. Aqui não tem loteamento, aqui ou é gleba pura terreno ou já uma seção construída, em que o compromisso pode ser feito por esse terreno que não seja loteado, que pode ser pago à vista ou pode ser pago em parcelas, tá? Então, aquele compromisso onde a pessoa diz assim, olha, dou 100 mil de entrada e vou pagar mais 10 parcelas de 10, por exemplo, eu devo registrar esse compromisso e registrarei com essa cláusula das parcelas a serem pagas, tá? Um outro item que eu marquei como relevante aqui, o 12, 13, 14, em que você deve se preocupar com, aqui não com o registro efetivo, mas com o local do registro. Os pactos antinupciais e as cédulas são todos registrados no livro 3 do registro imobiliário. Então, quando o artigo 671 vem aqui com registro estrito sensu, ele não separa para você, olha, esse daqui é no livro 2 na matrícula, esse aqui é no livro 3, porque são atos que estão afeitos ao registro imobiliário, mas não envolvem o próprio imóvel. A lei não fala isso para você. Então, você vai separando aqui, já no teu estudo. O item 12, 13 e 14, por exemplo, tá? Além de outros exemplos que tem aqui, você os registra no livro 3. Vale muito a pena você, na dúvida, verificar a norma. É muito importante verificar a norma do estado. E se tiver dúvida, então, pegue as normas de São Paulo, essas vêm lá na frente, já está escrito, ele traz o item, repete todos os itens da lei e na frente já coloca livro 2, livro 3, livro 2, livro 3, livro 2, livro 3, tá? Marquei um outro item relevante, que foi o da incorporação, o item 17. Olha que interessante, ele vem incorporação e instituição do condomínio e convenção do condomínio. Então, aqui cuidado, tá? Porque a incorporação e a instituição vão para a matrícula, livro 2, o livro do próprio imóvel. A convenção, um grande acordo nesse condomínio, vai para o livro 3. Pode ser que você passe despercebido com isso. No item 18, eu fiz aqui um contraponto lá com o 9, para você não errar, e que fique claro aqui, já de cara você separa. Estamos falando de uma promessa de venda quando os imóveis forem unidades autônomas em condomínio, e o condomínio foi instituído depois da promulgação da Lei 6.015. Neste caso, se registra, e você vai ver por quê. Porque se foi antes, neste caso de ter sido antes, você averba essas promessas. Já na Lei 6.015, você registra essas promessas. Isso pode ser uma pegadinha de prova, uma bobagemzinha dessas que venha, especialmente numa prova prática, você não me erra isso, hein? Depois temos o 20, que faz exatamente o contraponto do 9 e do 18, que são as promessas de imóveis loteados, aqueles loteamentos regidos pelo Decreto-Lei 58, os loteamentos rurais, não é? E essas promessas tenham sido formalizadas também depois da 6.015. Registra. Por quê? Porque antes averbava, tá? Eu fiz um pequeno resumo aqui de itens relevantes do artigo 167, inciso 1,
Portanto, propus que você estude os primeiros 20 itens no dia de hoje. O nosso próximo Domcast tratará dos próximos 22 itens desse inciso 1 e, em seguida, a gente passa para as averbações, o que chamar a atenção, né? Evidentemente, você está estudando a lei, eu só estou chamando a atenção para detalhes que podem passar, para quem está lendo a primeira vez, passar despercebido aí, para você não ser pego nessa jogada. E depois que passarmos o artigo 167, quando a gente chegar na parte da escrituração, aí eu volto a fazer aquele mapinha de estudo diário para você nesse título 5. É um título muito denso, não se preocupe, divida em pedaços pequenos e tudo estará muito bem. E lembra do que eu falei, você só vai para o Código Civil e depois, por último, para as normas, depois de ter lido, estudado desenhadamente a estrutura desse pilar 3, que é a Lei 6.015. Muito bem, queridos, nos falamos no nosso próximo Domcast. Excelentes estudos a todos!